Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Masterclass da GMP Academy. Hoje nós preparamos um tema de extrema importância e nós denominamos esse tema de a nova era da qualidade em saúde. Nós vamos falar bastante sobre a ISO 7101 e suas interfaces e integrações com a ISO 9001 e com as acreditações ONA. Temos sido demandados por diversas empresas, hospitais e clínicas questionando sobre o que seria mais viável: integrar a norma ISO 7101 com um sistema de gestão da qualidade baseado na ISO 9001 ou abandonar a ISO 9001 e desenvolver todo um novo sistema da 7101. Vamos responder a isso. Outra coisa muito importante: eu já tenho uma acreditação ONA nível 1, nível 2 e quero implementar a ISO 7101. Eu posso fazer isso dentro de um sistema integrado de gestão? Vamos responder isso também. Eu já tenho a ISO 9001 e sou acreditado ONA nível 3 e gostaria de implementar a ISO 7101 dentro de um sistema integrado. Isso é possível? Sim. Então a ideia geral é, em função desses diversos questionamentos que temos recebidos de hospitais e clínicas acreditados ou certificados na ISO 9001, nós preparamos essa Masterclass para discutir com vocês cada um desses tópicos, as vantagens, os benefícios, as dificuldades e tudo aquilo que é possível transferir de conhecimento e informação para que vocês tomem uma decisão correta, né, em função das estratégias das organizações de vocês. Começando por o que se perde, né? Questionando o que se perde ao se migrar apenas para a ISO 7101 e abandonar a ISO 9001. A gente vai responder e essa é uma questão que está sendo recorrente. Eu vou abandonar a 9001 e fazer só a 7101? A busca pela excelência, né, e com relação à saúde nos hospitais e clínicas, coloca você em cima dessa decisão. Ora, o que eu vou fazer? Eu já sou 9001, mas agora, depois de 38 anos, a Organização Internacional de Normalização oferece para a sociedade uma norma específica de um sistema de gestão da qualidade de organizações de cuidado da saúde. A minha ISO 9001 é uma norma genérica. Mesmo sendo uma norma genérica, com certeza você aproveitou todo o seu expertise, toda a sua experiência na clínica ou no hospital para implementar uma série de processos clínicos e não clínicos. Então, abandonar a ISO e migrar totalmente para a 7101 ou integrar as duas normas e mais acreditação vai ser o nosso caminho. Nós vamos falar sobre uma integração de todos os sistemas existentes e por que dessa integração e quais os benefícios. Dividimos essa Masterclass nessa pequena introdução, vamos falar do cenário atual, o que se perde nessa transição, o que se ganha com essa integração, essa análise comparativa, vantagens da integração, benefícios de um sistema integrado de gestão, desafios da integração, principais avanços da ISO 7101 com relação à 9001, e vamos falar também da integração do processo de acreditação da ONA com o Manual 2022-2025. Em breve teremos um novo manual de acreditação. E fechamos com as nossas considerações finais. Então, as organizações de saúde buscam a cada momento sistemas mais robustos. E eu acho que essa é uma grande oportunidade de implementar ou integrar a ISO 7101 aos sistemas já existentes, seja uma acreditação ONA ou seja a ISO 9001. Por quê? Esse sistema de gestão integrado vai ser um passo estratégico para você estar muito próximo de um padrão mundial de saúde. Afinal de contas, a International Standardization Organization, a ISO, oferece para a sociedade, em 2023, a ISO 7101-2023, internalizada no Brasil agora como NBR ISO 7101-2025. Mas a norma é lançada no mundo em 2023 e nossas equipes, desde 2023, estudaram profundamente essa norma. Nós já desenvolvemos listas de verificação, lista mestre de documentos, manuais da qualidade com base na ISO 7101 e desenvolvemos uma série de protocolos e procedimentos adequados à ISO 7101 e adequação de uma série de procedimentos da própria ISO 9001 à ISO 7101. Então a ONA traz para nós um modelo brasileiro de acreditação focado na segurança do paciente, na gestão integrada e na maturidade organizacional. Obviamente, com todas as suas referências junto à ISQA, a International Society for Quality na saúde. A ISO 9001 é uma estrutura consolidada há 38 anos e apresenta para nós um sistema de gestão da qualidade genérico, aplicável a qualquer segmento.
já podemos falar da ISO 7101, agora de 2023, internalizada em 2025. Ela especifica um sistema de gestão da qualidade específico para organizações de cuidado à saúde. E quando nós falamos de organizações de cuidado à saúde, nós não estamos nos limitando somente a clínicas e hospitais. Nós estamos falando também de serviços de home care. Nós estamos falando de cooperativas de saúde e suas singulares. Nós estamos falando de unidades básicas de atendimento. Nós estamos falando da unidade de pronto atendimento das UPAs, dos hospitais regionais, dos hospitais estaduais, ou seja, de um universo de serviços de saúde muito amplo. Então, organizações de cuidado à saúde têm essa visão abrangente. E a ISO 9001 versus a ISO 7101. Então, o que eu vou perder com essa transição? Vou perder muita coisa. Eu vou perder o histórico de certificação da ISO, você já deve ter um sistema maduro, deve ter passado por vários ciclos de auditoria, então não perca isso, né? Não faça essa transição, faça a integração. Abrangência intersetorial. Quando você implementou a ISO 9001, com certeza você se preocupou com todas as partes administrativas também. Então você se preocupou com suprimentos, com compras, com recebimento de materiais, da mesma forma com tratamento de reclamações, mas com o faturamento, com a interface com os planos de saúde, você não deve perder isso. A integração com outras normas. Alguns hospitais e algumas clínicas já têm um sistema integrado de gestão da qualidade com gestão ambiental, que é 14001, ou um sistema integrado de gestão da qualidade com saúde e segurança ocupacional, que é a própria ISO 45001, ou um sistema de gestão da qualidade integrado com o sistema de gestão da segurança da informação, que é a ISO 27001. Evidência documental ou a eficiência documental. Você já tem todo um sistema de controle de documentos, controle de registros, histórico de revisão, distribuição, recolhimento de documentos obsoletos. Então, não perca isso também. E uma visão organizacional mais ampla, onde você tinha um foco reduzido e agora você tem o setor de saúde como um todo. Então, isso é o que se perde se você optar por uma transição. Mas o que a gente ganha com a integração? Então, já falamos do que a gente pode perder, mas a gente pode ganhar muita coisa. Uma gestão completa, usando e unindo uma visão organizacional com uma visão assistencial. A gente ganha um sistema integrado com menos duplicidade, então não vamos precisar ter procedimentos duplicados, vamos ter só um procedimento de tratamento de reclamações, um procedimento de auditoria interna, um procedimento único de ações corretivas, um procedimento de tratamento de não conformidades e agora podemos ampliar para tratamento de incidentes e eventos adversos, um procedimento único de controle de documentos, controle de registros. Então, essa unificação de um sistema integrado traz uma série de benefícios. Um alinhamento com todo o processo de acreditação da ONA e com o Joint Commission, ou seja, a 7101 permite esse alinhamento. Um maior reconhecimento internacional, porque agora, além de uma acreditação nacional ONA, você pode ter um sistema de gestão da qualidade de cuidados à saúde com um reconhecimento internacional que traz a ISO 7101, específico para organizações de cuidado à saúde. Indicadores de desempenho unificados, somando eficiência, custos e processos, junto com segurança e desfecho clínico e segurança do paciente e a experiência do paciente nesse processo. Então, é uma série de benefícios que a gente ganha com a integração do sistema. E essa análise comparativa que a gente faz, a 9001 com a 7101 e com o destaque da ISO 9001. Quando a gente fala de finalidade, 9001, um sistema de gestão da qualidade genérico, amplo, geral e restrito. 7101, um sistema de gestão específico para as organizações de saúde. E qual é o grande destaque na finalidade? Foco exclusivo e contextualizado para o setor de saúde, é o que a 7101 traz para nós. Escopo: aumentar a satisfação do cliente e assegurar conformidade com os requisitos. O escopo da 7101, prestar cuidados de saúde seguros, eficazes, equitativos e centrado nas pessoas. Percebam a diferença. E o alinhamento com princípios de segurança do paciente e humanização, uma organização centrada no ser humano. Com relação ao usuário, o foco no usuário, basicamente a 9101 se preocupa com o cliente, o consumidor ou o contratante. A 7101 se preocupa com o usuário do serviço, o paciente, seus familiares, seus cuidadores, né, seus acompanhantes. Então o paciente passa a ser o centro da gestão da qualidade. Cuidado centrado nas pessoas. A 9001 não contempla isso.
Em contrapartida, ele está presente no requisito 8.10, que é um requisito obrigatório de cuidado centrado nas pessoas. Então você introduz coprodução, inclusão, letramento, treinamento em saúde e empatia. Então, bem diferente, né? E um sistema muito específico para a saúde. Ainda, falando da segurança do paciente, ele tem um aspecto indireto na 9001, mas ele é bem estruturado e tem um subitem específico sobre segurança do paciente, que é o item 8.12, distribuído em vários subitens até o item 8.12.9. Então, criação de uma política de segurança do paciente e indicadores específicos sobre segurança do paciente. Ética, equidade e inclusão. Isso não está especificado na 9001. Em contrapartida, nós temos esses requisitos dentro da operação da ISO 7101, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Então, a 7101 já traz esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Planejamento e risco, ou planejamento dos riscos, exigido de uma forma geral. Em contrapartida, ele tem uma abordagem profunda e contextualizada para riscos clínicos, riscos ambientais e riscos sociais. Então, nós temos um requisito específico para isso na 7101 e a implantação de uma cultura de risco, não apenas ações corretivas, mas ações preventivas em cima de causas potenciais de não conformidades ou riscos potenciais identificados ao longo dos nossos processos clínicos, não clínicos e ao longo das auditorias. Então, a ISO 7101, ela não traz um requisito de ação preventiva. A ação preventiva toda ela coloca dentro do gerenciamento de risco, entendendo que se a gente consegue ter uma mentalidade de risco, uma cultura de gestão de risco, a gente vai antecipar e identificar esses riscos potenciais. Bem-estar da força de trabalho. Isso não é abordado diretamente na 9001. Em contrapartida, eu tenho um requisito específico para o bem-estar da força de trabalho, se preocupando agora com os nossos profissionais de saúde, né, e com os nossos profissionais administrativos com relação a burnout, estresse, condições adequadas, turnos adequados, horários adequados, né, ambiente adequado ao trabalho. Então, valoriza a segurança ocupacional, a saúde mental e a prevenção do burnout. Percebam que a 7101, então, ela mergulha, né, nos protocolos e num sistema integrado para a saúde. Governança clínica enfatiza a liderança organizacional de uma forma genérica. Já a 7101 traz para nós que a alta direção clínica, com foco em sua missão e ética, tem que ter responsabilidade pela segurança do paciente e pela qualidade. Então, ela garante uma liderança clínica e uma governança centrada na saúde. Já auditorias e indicadores. Basicamente, a ISO 9001 fala em foco no desempenho dos processos. A 7101 fala num foco ampliado, com indicadores clínicos de bem-estar e segurança do paciente. Então, o monitoramento voltado a essa experiência do cuidado. Como foi a experiência desse nosso usuário ao longo do tempo na nossa organização de saúde? Infraestrutura de saúde não é contemplado na 9001. Em contrapartida, a 7101 fala de gestão das instalações, planos de contingência, manutenção de equipamentos, isso muito bem focado na infraestrutura de apoio a todos os serviços clínicos e não clínicos. Então, é uma gestão integrada com os ambientes assistenciais. E transversalidade com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A 9001 não aborda e nós temos de forma específica recomendações para integrar alguns desses objetivos de desenvolvimento sustentável no nosso sistema de gestão da qualidade de organizações de cuidado da saúde. Percebam que agora nós temos uma norma de amplo espectro para um sistema de gestão da qualidade para organizações de cuidado da saúde. E por último, tipo de certificação. A 9001 vai certificar uma clínica, um hospital, um serviço de home care, um serviço de transporte de pacientes, de UTI, com um sistema de gestão da qualidade. Já a ISO 7101 vai certificar um sistema de gestão da qualidade de organizações de cuidado da saúde com qualidade clínica, organizacional e humanizada. Então, alinhada com as acreditações e as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Então, essa é uma tabela onde a gente compara a 7101 com a 9001 e quais são, então, as diferenças e os requisitos adicionais que você vai ter que trabalhar para implementar e integrar a 7101 e caso você não tenha, para implementar a 7101. As vantagens dessa integração. Então, quando a gente fala da união da 9001 com a 7101, a gente fala que nós vamos aproveitar integralmente o que a gente chama de High Level Structure, ou a estrutura de alto nível, já vou mostrar para vocês.
Então, nós vamos perceber que a 9001 e a ISO 7101 foram estruturadas com essa estrutura de alto nível e nós vamos mostrar as pequenas diferenças, permitindo uma integração bem mais fácil. Visão sistêmica, conectando processos administrativos e processos assistenciais. Eficiência documental, com uma unificação de todas as políticas e auditorias dentro do nosso sistema de gestão. Maior competitividade, diferenciado perante clientes, reguladores e acreditadoras. Então, ter um sistema 7101 integrado vai nos permitir ter maior facilidade de interação com os órgãos de fiscalização sanitária, maior interação com os órgãos de regulamentação sanitária como a Anvisa, as visas estaduais, as visas municipais, e temos que atender, obviamente, integralmente todas as nossas resoluções da diretoria colegiada, e aí nós vamos falar da RDC 63 de boas práticas de funcionamento no serviço de saúde, da RDC 7 de boas práticas de funcionamento de uma UTI, da RDC 15 de boas práticas de processamento de materiais numa central de material e esterilização, da RDC 6 de boas práticas de processamento de roupas na lavanderia, na RDC 222, que vai falar do gerenciamento de resíduos, e tantas outras resoluções da diretoria colegiada que terão que ser integradas no nosso sistema de gestão da qualidade de organizações de cuidado da saúde. Aqui nós estamos mostrando então a estrutura de alto nível. Então a norma normalmente tem o objetivo, o escopo, a abrangência, os termos e definições, mas a partir do requisito 4, né, até o requisito 10, isso é o que nós chamamos de estrutura de alto nível. Então a 9001 tem contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria. A ISO 7101 também tem os mesmos requisitos principais. Ela tem o contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria. Percebam que tudo que está em preto existe uma similaridade muito grande entre o que a 9001 pede e o que a 7101 pede. Mas no requisito liderança, ele traz dois itens adicionais para nós. Ele traz foco no usuário dos serviços, então nós estamos falando do paciente, dos seus familiares, acompanhantes, e traz acesso aos cuidados da saúde. Então, ele traz dois requisitos adicionais que não existem na 9001. Requisitos de planejamento são os requisitos semelhantes, não iguais, porque nós tem um foco da saúde. Requisito de apoio também requisitos semelhantes, com suas especificidades para a área da saúde. Já o requisito 8, operação, ele traz o planejamento e controle operacional, muito semelhante a 9001, e todos os outros itens daí para baixo, do 8.2 até o 8.12, são itens novos, itens extremamente específicos à operação de um serviço de saúde. E nós estamos falando, então, de gestão de manutenção das instalações, de cuidado à saúde, estamos falando de gerenciamento de resíduos, manuseio e armazenamento de materiais, pertences do usuário do serviço, tecnologias emergentes, projeto dos serviços de cuidado à saúde, suprimentos e serviços de provedores externos, é um item muito forte que fala sobre os seus fornecedores de engenharia clínica, de manutenção, de segurança, de limpeza, de alimentação. Provisão de serviços, como a gente vai prestar esse serviço, cuidado centrado nas pessoas, o requisito 8.10, vai falar de forma profunda sobre os aspectos éticos envolvidos nos serviços de saúde e, por último, não menos importante, um requisito muito grande, que aqui ficou como generalidades, mas na verdade esse requisito é segurança do paciente. O tópico inicial é segurança do paciente, então o 8.12 é desdobrado do 8.12.1 até o 8.12.9, e nós vamos mergulhar isso nos nossos treinamentos de análise e interpretação. Avaliação de desempenho, requisitos semelhantes, melhoria, requisitos semelhantes. É isso, então, que nós chamamos de estrutura de alto nível, demonstrando para você que a integração ela já vai ser planejada com base na estrutura de alto nível e vai nos dar muito mais trabalho, obviamente, no requisito operação. Os outros serão ajustes, mas eu vou falar também de uma organização centrada no paciente, de uma cultura justa, de uma política de segurança do paciente, isso tudo enriquecendo o sistema de gestão da qualidade daqueles que têm ONA ISO 9001 ou acreditação ONA. E aí a gente vai falar dos benefícios dessa estrutura de um sistema integrado de gestão. Obviamente a integração da ISO 7101 com a 9001 garante uma padronização, garante maior eficiência, redução de custos e melhor um processo de comunicação interna. Assistencial reduz riscos, fortalece a segurança do paciente e melhora a satisfação e a experiência do paciente dentro da nossa organização. Requisitos operacionais e humanos. Ele vai estimular o engajamento multiprofissional,
o desenvolvimento de competências e um clima organizacional positivo, voltado a uma cultura justa, voltado à empatia, né? Voltado à experiência dos nossos usuários. E as dificuldades de integração? Como qualquer sistema de gestão, a gente tem sempre as dificuldades de integrar um sistema ou implementar um sistema. A principal delas são as culturais, as dificuldades relativas à cultura do ambiente, resistências à padronização, a escrever novos protocolos, a desenvolver novos procedimentos, choque entre a visão clínica e a visão administrativa, os profissionais de saúde têm uma visão, os profissionais administrativos têm outra visão, isso realmente pode criar um problema, mas eles são fáceis de solução. Financeiro, custos de capacitação dos nossos profissionais no novo sistema de gestão da qualidade. Recursos extras para ampliação dos nossos escopos, quando a gente vai falar de uma organização centrada no paciente, dos aspectos éticos, nos aspectos de segurança do paciente. Auditorias de certificação. Obviamente, no futuro eu acredito que os organismos certificadores de sistema vão fazer auditorias de um sistema integrado da 9001 com a 7101. Mas aqueles que não têm a 9001 vão ter que ter um gasto com as certificações da ISO 7101 nos seus organismos de certificadores de sistema que forem escolhidos. Aspectos técnicos, atualização do sistema de gestão da qualidade, é o que a integração vai nos permitir. Indicadores confiáveis, então a gente vai desenvolver novos indicadores, indicadores clínicos agora. E sistemas interoperáveis, então nós vamos conseguir ter um sistema integrado, né, utilizando de todos os benefícios de ambos os lados, da 9001 e da 7101. E os desafios operacionais, alinhamento com os protocolos clínicos, alinhamento com as auditorias integradas e a governança clínica centralizada, né, para a organização de saúde. Nada do que nós estamos apresentando como dificuldade vai gerar grandes dificuldades se a organização já for acreditada na ONA ou se já tiver um sistema de gestão da qualidade conforme a 9001. Para as instituições que ainda não têm uma ISO 9001 ou acreditação ONA, essas dificuldades podem ser um pouco maiores, mas em função do planejamento, quando a gente faz um diagnóstico inicial, identifica todas as oportunidades, faz um SWOT identificando aí seus pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Quando faz o planejamento da implementação desse sistema de gestão da qualidade, quando a gente faz o primeiro treinamento para a alta administração, depois o treinamento para os profissionais de saúde e profissionais administrativos, tudo isso vai se quebrando e essas resistências vão sendo diluídas em função de um melhor entendimento e dos benefícios que traz um sistema de gestão da qualidade para as organizações de cuidado da saúde. Principais avanços da ISO 7101 sobre a 9001. Amplia o conceito de cliente, passa a ser usuário do serviço, adota requisitos de segurança do paciente, de rastreabilidade clínica, e aí o prontuário tem um papel fundamental em toda a rastreabilidade dos processos, protocolos e tipos de atendimento que foram feitos. Valoriza a ética, a cultura do bem-estar da equipe, com foco na saúde mental e numa cultura justa, na saúde mental dos nossos profissionais de saúde, né? Eliminando esse estresse, o burnout, o cansaço, a fadiga. Usa o modelo baseado no ciclo PDSA, uma pequena mudança, mas importante, a gente deixa de falar do Plan, Do, Check and Act, planejar, fazer, checar e agir, e passa a fazer planejar, fazer, estudar o que está acontecendo e agir, dentro de um planejamento estratégico para melhoria contínua. E aí promove a coprodução de cuidados, humanização e participação do paciente. O que nós chamamos de coprodução? É estar próximo ao nosso usuário, próximo ao nosso paciente e perguntar: você prefere tomar esse medicamento uma vez ao dia, 24 horas, através de uma injeção, ou você prefere tomar um comprimido de 6 em 6 horas? Ah, eu prefiro tomar uma injeção 24 horas. Você prefere tomar o seu café da manhã às 6 horas da manhã, que é o horário do hospital, ou o seu ciclo biológico lhe permite tomar o café às 8h30? Ah, eu prefiro às 8h30. Então, quando a gente fala em coprodução, você gostaria de ser tratado de que maneira? Ouvir mais o paciente, ouvir mais seus familiares, ouvir o acompanhamento, isso que nós chamamos de acompanhantes, isso que nós chamamos de coprodução. E aí nós temos uma análise mais profunda do que a instituição, né, que a gente chama de integração entre a ONA, a ISO 7101 e
acreditação ONA 2022-2024. Isso tudo começa no Instituto de Medicina, no IOM, que traz para nós uma comparação entre o que o IOM fala e o que a ISO 7101 já traz como norma de certificação e o que o Manual de Acreditação ONA de 2022 traz para nós. Então nós fizemos essa comparação entre eficiência, efetividade, oportunidade ou cuidado oportuno, segurança, equidade, cuidado centrado nas pessoas e tudo isso analisado em função dos olhos do Instituto de Medicina. Então, dimensão ONA, segurança, equivalente à norma 7101, que fala de segurança do paciente e ações para abordar risco. Correlação técnica e o enfoque comum, ambas querem reduzir riscos e prevenir danos, fortalecer a cultura de segurança e a rastreabilidade clínica. Equidade, isso está no objetivo da 7101, como inclusão e diversidade inclusive. Garantir um tratamento justo e sem discriminação, com acesso igualitário aos serviços e resultados. Quando falamos em cuidado centrado no paciente ou nas pessoas, isso tem um foco no usuário dos serviços e cuidado centrado nas pessoas está de forma clara e específica na 7101. Então a gente deve envolver o paciente e seus familiares no processo de cuidado, respeitando seus valores, preferências e a sua dignidade. Quando a gente vai falar dos fundamentos de gestão, princípios de gestão da qualidade, a gente vai ter essa tabela comparativa da ISQA, que hoje é um grande parceiro da Organização Nacional de Acreditação, da própria ONA e da ISO 7101. E aqui a gente vai falar em liderança, foco nas pessoas, segurança e gestão de risco, melhoria contínua, gestão por processos, engajamento da força de trabalho, sustentabilidade e responsabilidade social, inovação tecnológica, tomada de decisão baseada em evidências, envolvimento de todas as partes interessadas, ética e compliance, sustentabilidade e resiliência operacional. Então, quando a gente preparou essa tabela, é uma tabela extremamente ampla, mostra que a ISQA diz que eu tenho que ter governança, liderança e gestão organizacional. A ONA traz que nós devemos ter liderança e governança organizacional. A 9001 fala em liderança, a 7101 fala em liderança e comprometimento. Todas as normas falam basicamente foco nas pessoas e usuário. A ISQA fala no cuidado centrado nas pessoas. A ONA fala no foco no usuário e na família. A 9001 fala em foco no cliente. Já a 7101 fala do cuidado centrado na pessoa e a coprodução dos cuidados. Segurança e gestão de risco. Da mesma forma, a ISQA traz segurança do paciente e gestão de risco. A ONA traz uma cultura de segurança e gestão de risco. A ISO 9001 traz tomada de decisão baseada em evidências, bem genérica. Já a 7101 traz segurança do paciente e gestão de riscos, mostrando essa afinidade entre a ISQA, a ONA e a 7101. Melhoria contínua. A ISQA traz o desempenho na qualidade, a ONA traz uma cultura de melhoria contínua, a própria 9001 fala em melhoria contínua todo o tempo e a 7101 fala para nós de melhoria contínua e o nosso ciclo PDSA, Plan, Do, Study and Act. Quando a gente fala em gestão por processo, a ISQA fala em processos e prestação de cuidados. A ONA fala em gestão de processos e resultados. A ISO 9001 fala em abordagem de processo. A 7101 fala em abordagem de processo da mesma forma. Engajamento da força de trabalho, apoio da força de trabalho, valorização das pessoas, engajamento das pessoas, competência e consciência. Então nós preparamos essa tabela para demonstrar que sustentabilidade, inovação e tecnologia, tomada de decisão baseada em evidências, envolvimento das partes interessadas, ética e compliance, sustentabilidade e resiliência operacional, tudo isso está muito alinhado entre a International Society for Quality na Saúde, que é a ISQA, a Organização Nacional de Acreditação. Alguns tópicos estão bem alinhados com a 9001 e outros tópicos estão integralmente alinhados com a ISO 7101. A ideia geral é que quando você se inscrever e estiver apreciando essa nossa Masterclass, você vai ter, eu gostaria muito de ter esse material. Eu pedi para o nosso pessoal preparar um cadastro, que assim que você cadastrar, você vai receber então o e-book com basicamente toda a nossa apresentação. Não é isso, Marcelo? Basicamente é um e-book com apresentação. E a integração entre a 9001, a ONA e a 701 vai fazer o que no final das contas? Elevar toda a maturidade desse processo de gestão.
ampliar a segurança, a eficiência e a credibilidade. Projetar hospitais e clínicas dentro de um padrão global de excelência. Então, a nova era da qualidade fala em excelência, fala na organização centrada no ser humano, fala na experiência do usuário enquanto estiver dentro da nossa organização, fala em segurança do paciente, fala em qualidade e confiabilidade dos processos, de uma visão mais ampla focada na excelência. Então, a ideia geral era apresentar para vocês essas diversas interfaces entre a ISO 7101, a 9001, a Organização Nacional de Acreditação com o seu manual de 2022 a 2025. Em breve teremos a ISO 9001 2026 e provavelmente vamos estar atualizando essa Masterclass. Já em 2026 teremos um novo manual da Organização Nacional de Acreditação, mas você que é diretor técnico, diretor clínico, gestor da qualidade, gestor de segurança do paciente, profissional de saúde engajado com a qualidade, engenheiro clínico, engenheiro de manutenção hospitalar, de uma forma geral, e tem interesse em acompanhar essa nova era da qualidade, não deixe de nos acompanhar, né, nos nossos canais. A GMP Academy tem uma série de materiais e cursos que podem estar aumentando o seu desenvolvimento profissional e o seu nível de competência. A ISO 9001 ainda pode ser usada como base, mas não é suficiente para atender às complexidades da ética e dos riscos específicos de uma organização de saúde. A ISO 7101 representa um avanço técnico, clínico e organizacional, essencial para hospitais, clínicas, operadoras de saúde e instituições que buscam excelência. E a ONA estabelece padrões mensuráveis de maturidade organizacional com nível 1, 2 e 3. Afinal de contas, hoje nós temos mais de 7 mil hospitais no Brasil, mais de 250 mil clínicas especializadas e estamos só no começo. Estamos começando uma nova era para a qualidade, onde a busca pela excelência, a busca por uma organização centrada no ser humano, a busca por uma experiência do nosso usuário com a qualidade e com a eficiência dos nossos processos, a busca pela segurança permanente da segurança do paciente através do nosso Plano Nacional ou Programa Nacional de Segurança do Paciente, que também foi instituído pela Organização Mundial de Saúde lá em 1993 e agora em 2013 a nossa RDC 36, que fala do nosso Núcleo de Segurança do Paciente. Tudo isso agora está incorporado num único sistema que traz para nós, então, um sistema de gestão da qualidade de organizações de cuidados à saúde, que é a nossa norma ISO 7101, NBR ISO 7101 de 2025. Então a gente espera ter trazido para vocês informações que sejam importantes, dicas que sejam imprescindíveis e colocar de uma forma geral, que é muito mais fácil nós partirmos para termos um sistema integrado de gestão da 9001 com a 7101, da ONA com a 7101, da ISO 9001 mais a ONA com a 7101, e caso nós não tenhamos implementado nenhum desses sistemas e somos uma organização de saúde, podemos partir direto então para uma certificação de um sistema de gestão da qualidade de organização de cuidados da saúde conforme a ISO 7101. Não deixe de nos procurar com qualquer dúvida e qualquer necessidade. E até breve e até uma próxima Masterclass. Obrigado.